Nós vamos conferir agora a nossa matéria, a matéria que a produção preparou especial para o Dia dos Pais. A importância desta figura na família, a importância desta figura na igreja, a importância desta figura na sociedade. Vamos lá conferir a matéria? Pai é sinônimo de força, segurança, provisão, sabedoria. Poderíamos citar vários sinônimos para definir esse significado, que muito mais que um substantivo ou uma simples definição, ser pai é uma dádiva de Deus. O pai é o que vai contribuir para o desenvolvimento socioemocional dessa criança, vai trazer aí questões voltadas à autoestima, a sua questão de identificação também aí no mundo. Então, hoje em dia, os pais estão mais conscientes, né? A sociedade está mais consciente desse papel realmente do pai, de que não é mais só aquele provedor da família, e de que sim, de que ele tem, vamos dizer, outras funções nesse espaço. Então, um pai presente, com certeza, vai interferir muito para um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento socioemocional bacana aí para essa criança. Romualdo é personal trainer e tem a agenda cheia, mas por causa dos filhos, o educador físico adaptou toda a sua rotina para conseguir passar mais tempo com a criançada. 3 vezes na semana eu saio de casa às 5 horas da manhã, faço uns 3, 4 atendimentos, retorno para casa por volta de 9h30, 10 horas da manhã e fico, almoço em casa todos os dias. Depois, no período da tarde, né, que eu gosto de brincar, chamo de segundo turno, eu saio, faço mais uns 3, 4 atendimentos e todos os dias ali por volta das 19, 20 horas no máximo já retorno para casa. Ele é pai do Rodrigo Otávio, que tem 7 anos e que é fruto do seu primeiro relacionamento. E também é o paizão da Valência, que tem 3 aninhos, do Conrado, que tem 1 ano e 6 meses, e recentemente ele recebeu mais um presente de Deus. É o Norato, que só tem 1 mês de vida. Algo que eu venho fazendo, que percebo que tem feito muita diferença, é almoçar todos na mesa, certo? Sem telas, 0 telas nesse momento. E é um momento que eu consigo também ajudar a Poli, ainda mais agora que ela está de resguardo, né? Está com o neném recém-nascido. E eu consigo ali orientar ela na hora do almoço, né? A gente vai almoçando e vou orientando também as crianças. Os meninos ficaram encantados com os peixes que apareceram no lago. Além de ser um pai brincalhão e muito descontraído, Romualdo se preocupa com a harmonia familiar e a saúde emocional dos pequenos. A palavra de Deus diz o seguinte: ensina teu filho no caminho, né, que se deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Então, antes de ensinar o caminho, a gente deve estar também no caminho, mostrando. Tento me policiar bastante em relação a comportamento meu e da minha esposa. Outro dia a gente iniciou uma discussão, então assim, o tom de voz foi levemente alterado e a Valência já percebeu: pai, o que aconteceu? Por que você está falando sério com a mamãe? Na hora eu já percebi, eu falei: peraí, minha filha tá me exortando, minha filha tá desconfortável da forma que eu tô falando com a minha esposa. Então assim, embora a gente esteja ali para ensinar, mas eles também acabam ensinando muito pra gente. Junto com a esposa Poliana, Romualdo se desdobra para dar conta da vitalidade dessa meninada. Apesar de acordar muito cedo, às vezes ele já chega tipo 9 horas da manhã para o intervalo, eu já vejo ele meio com sono ali, mas ele tá ali sempre: amor, o que você tá precisando? Tem que comprar alguma coisa? Vou ali no supermercado, tem que comprar algo. Eu sempre vejo ele muito disposto e isso é muito bom, né? Os meninos veem isso, é um reflexo para ele, tipo: olha, meu pai tá ali, o que eu preciso, ele tá ali. E eu tenho certeza que quando eles crescerem, eles vão falar assim: nossa, eu vou ser como meu pai. Ou eu vou me casar com uma pessoa como o meu pai. Essa psicóloga explica que a presença paterna é fundamental no desenvolvimento socioemocional da criança. Acho que esse ponto, né, que nós falamos da importância dos pais presentes, né, de entender que
é uma fase muito importante, a infância, né? Essa infância é o que vai definir realmente nós enquanto adultos, nossas personalidades. Então, de realmente aproveitar e participar, né, dessa infância dos filhos de forma ativa mesmo, de envolver ali, não só o financeiro, mas de brincar, de cuidar, de ajudar essa mãe também. Agora os meninos aproveitam para pedalar. É lógico que Romualdo curte esse momento com eles. E está ali, pertinho por uma questão de segurança. Afinal de contas, são as primeiras pedaladas dos pequenos. Aqui no parquinho a diversão é garantida. É energia demais por parte dos pequenos. E muito amor e cuidado do paizão, que compartilha importantes momentos de sua vida em família, vivenciando o melhor de Deus na vida deles. Especialistas ressaltam a importância do tempo de qualidade entre pais e filhos. A infância ela é muito curta, então querendo ou não, claro, todo mundo tem rotina, mas nós precisamos ajustar essa rotina de acordo com os nossos filhos. Então, de entender que eu preciso ter tempo de qualidade com meu filho, eu não preciso, claro, ficar o dia todo à disposição, mas aquele momento que eu estiver com ele, eu realmente esteja com ele, deixe o celular, deixe ali a TV e realmente tenha contato com essa criança. Claro, é tudo muito corrido, mas o máximo que a gente puder, de tentar deixar ali o tempo livre, o final de semana, de ter esse momento, e mesmo na correria do dia a dia, às vezes eu falo muito também, o horário de dormir, vamos aproveitar esse horário de dormir, vamos contar uma história, vamos ter momento horário do almoço, horário do jantar, tudo isso é momento de tempo junto, e a criança vai sentindo isso, o quanto ela é amada, é querida, e é um momento da gente vivenciar de fato aquela infância, porque ela é muito curta, ela passa muito rápido, e daqui a pouco, eu falo assim, são eles que não vão querer mais estar ali naquela presença, né, porque aí vem a adolescência, vem vida adulta, outros interesses, então é realmente organizar essa rotina para que a gente consiga dar essa atenção necessária. Romualdo é incansável e muito dedicado na arte de ser pai. Mesmo com o filho Rodrigo Otávio, que não mora com ele, o personal trainer se faz presente. Em relação a estar presente, mesmo que só os finais de semana, eu procuro falar com ele, mesmo que seja por chamada de vídeo. Quando estamos juntos finais de semana, tentamos fazer coisas diferentes, entendeu? E graças a Deus, hoje, ele me tem como referência. Entendeu? Que eu sou o pai dele e tá tudo bem, né? Ele tem uma boa convivência com os meninos. Eu vejo muitos casos de filhos assim, né? Mas graças a Deus hoje eu consigo conciliar e estar presente, né? Mesmo não morando junto, estar presente na vida dele. Essa presença do pai certamente se transformará em memórias afetivas no futuro e, ao mesmo tempo, todo esse amor e dedicação serão fundamentais para a formação do sistema emocional e do caráter das crianças. Poliana, que ainda está de resguardo, observa de longe esses momentos felizes e sente gratidão a Deus pela edificação de sua família. A maioria dos papais tem assim uma rotina corrida, né, repleta de compromissos. Mas o que fazer nesse caso para se manter presentes na vida dos filhos? De acordo com os especialistas, existem sim alternativas para esses casos. Deus escolheu construir tudo em 6 dias, fazer todas as tarefas dele em 6 dias. Por quê? Porque ele nos ensinou esse princípio, que dá tempo de fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, você, em vez de trabalhar com ciclos de 24 horas, um pai de família pode trabalhar com ciclos semanais de 168 horas, como Deus fez. Porque às vezes não dá tempo de você ficar com seu filho hoje, terça-feira, mas você pode programar para amanhã passear com eles. Na quinta-feira pode ser que você tenha uma outra programação, às vezes na igreja com a sua família. Mas na sexta você pode fazer uma outra programação só com eles. Então você pode trabalhar com ciclos de distribuição de tarefas ao longo da semana, em vez de você pensar só no dia. Ao pensar no dia você tem até uma certa claustrofobia. Nossa, é coisa demais. Mas ao pensar em ciclos semanais, você consegue ver seu tempo de uma maneira mais abundante. O próprio Deus distribuiu a lista de tarefas dele. Distribua a sua. Rafael Medeiros é especialista em gestão do tempo e viaja o Brasil ministrando palestras e treinamentos sobre essa temática. Segundo o estudioso, alguns ajustes na rotina podem otimizar o tempo. Para a família, para a fé, que são pontos muito importantes na nossa vida, é algo que eu chamo de imperfeição saudável.
O perfeccionismo é um tipo de procrastinação na vida de um pai de família, porque ele espera ter o tempo perfeito, ele espera fazer uma atividade de maneira perfeita para colocar tempo nisso. Não, o tempo é um tipo de opressão, até um tipo de idolatria. O tempo não, o perfeccionismo é um tipo de opressão e idolatria. Então reduza os seus padrões elevados demais para aquilo que é o imperfeito e saudável, aquilo que é possível. Às vezes você não vai conseguir orar 2 horas por dia, mas você consegue ter um relacionamento com seu Pai Celestial durante 10 minutos. Às vezes você não vai conseguir ler 5 capítulos da Bíblia no dia, mas que tal ler um capítulo por dia? Talvez metade de um capítulo que seja. Por quê? Porque primeiro entra frequência e depois intensidade. Às vezes a gente está esperando a viagem da Disney para ter tempo com os nossos filhos. Não, você pode ir para uma praça brincar com eles. Você pode ir para uma sorveteria tomar um sorvete. O imperfeito saudável não precisa ser tempo demais todos os dias. Estamos na casa da família do Alain Mendanha e chegamos em um bom momento. É hora do café da manhã. Alain é psicólogo e psicanalista e, embora também tenha uma rotina intensa, junto com a esposa Cristiane, eles se programaram para estar com os filhos durante as refeições. Nos momentos de folga, eles também aproveitam para ficar juntos. Neste momento, Alain mostra aos filhos um livro em formato de cartas que ele escreveu e compartilha um pouco de sua profissão com os jovens. Seja dentro de casa ou em meio à natureza, esse paizão está sempre ali, ao dispor dos filhos, seja com um ombro amigo, como um conselheiro ou simplesmente um pai carinhoso. O bom relacionamento de hoje reflete na confiança e carinho que foram plantados na infância dos filhos e que geraram muitas memórias afetivas. Tanto é verdade que o Christian tem gravado na mente momentos marcantes de quando ele era apenas um menino e que tiveram a influência do pai. Quando eu era pequeno, meu pai fez um campinho de futebol na nossa casa para a gente estar sempre jogando bola, sempre estar com os amigos, né? Então meus amigos tinham uma liberdade muito grande com a minha família, então a gente estava sempre junto, jogando bola, fazendo algum jogo, alguma coisa, ou jogando um PlayStation. Então o pessoal ia lá para casa, ficava muito à vontade, sempre teve essa liberdade muito grande. Christian conta que desde criança tinha um sonho de trabalhar com informática e, neste sentido, a ajuda do pai foi fundamental. Ele que direcionou a minha carreira desde pequeno. Hoje eu sou programador, né? Mas onde a gente começou isso foi através do incentivo dele, que disponibilizou equipamento para eu estudar, me incentivava a estudar, fazia com que eu me automotivasse também, né? Então isso é muito importante, porque além da motivação externa, você tem que se sentir motivado também, né? Quando você vê meu filho falando assim, construir um campo de futebol para nós, não podia ter feito, porque a gente ia construir uma casa, né, bebê, na frente, já estava todo o projeto de construir uma casa. Falei, meu bem, nós não sabemos quando nós vamos iniciar a casa. Vou fazer um gramado aqui, um campinho, para o Christian ter mais tempo de qualidade com a gente e com os amigos dele aqui dentro de casa, que a gente pode estar monitorando as amizades dele. E aí eu falei, era um investimento alto, que você ia gramar um negócio tudo para depois arrancar tudo. Aí fez tudo aquilo e acabou que não deu certo a construção no tempo que a gente queria, né, meu bem? Aí o campo ficou lá uns 2 anos e aí jogava, aí já tinha um ritual. Era ver os amigos, a minha esposa à tarde, domingo à tarde ia lá fazer o bolo, aí fazia bolo para todos os amigos deles, oferecia um lanche, e aí eu tava cansado, e ele, papai, vamos sua vez, não sei o que. Eu falei, meu bem, tem que ir lá, porque é só assim que eu vou construir uma relação próxima com ele. Então não era vontade de estar o tempo inteiro, mas era intencional, não. Aí eu já estava cansado, ele insistia, eu tinha que ir, ficava. Hoje os pais não entendem isso, mas essa construção com os filhos, elas têm que ser intencional. Então eu tenho que aprender o que eu posso fazer agora na base, que é até os 6 anos, para depois eu colher fruto, depois dos 20 e poucos anos. Isso há 20 anos atrás. Aí eu falei assim, é uma área promissora, e muito. E aí eu peguei e desmontei o computador, ensinei ele a montar, desmontar. Aí a gente tinha uma pousada, e aí eu falava, meu filho, você é o gerente da Lan House. Aí ele dava curso, eu punha ele para ser o professor do pessoal que estava hospedado na pousada. Então tudo isso incentivou ele. O sonho do Christian de ser programador de informática só não foi fracassado graças à atuação desse paizão.
Aí ele chegou um dia, papai, eu terminei o 2º grau e eu não sou bom de exatas. Não, ele fez primeiro o Enem e reprovou. Ele falou assim, papai, porque eu queria para engenharia ou ciência de computação. Mas eu fiz o teste lá vocacional, eu não dou para isso porque eu sou de humanos. Eu falei, mas por que você é de humanos? Fizeram o teste e comprovou através de um teste. Você ainda quer discutir com isso? Eu falei, meu filho, eu não quero discutir sobre isso. Eu só quero que você domine a matemática, aprenda a matemática, depois você me escolhe se é de humanos ou não. Porque foi por exclusão. Já que você não é tão bom em matemática, então logo você tem que sobrar para humanos. Eu vou fazer a minha parte. Ele, não, eu quero estudar numa faculdade. Eu falei, escolhe a melhor faculdade de Goiânia. Ele falou, nossa, papai, você vai pagar a melhor faculdade de Goiânia? Eu falei, eu não vou pagar a faculdade pra você. Se você não se esforçar o suficiente para alcançar seu sonho, eu não vou lutar para realizar um sonho que você vai se sentir frustrado depois. Aí ele caiu a ficha. Então o que você quer? Você não quer me ajudar? Eu falei, eu te ajudo, vou pagar um cursinho pra você aprender matemática. Aí pagamos o cursinho, ele se esforçou, aprendeu matemática, passou em sistema de informação na Federal. Aí quando ele passou, eu falei, mas você não é de humanas? Você não vai fazer direito? Aí ele, que isso, papai, você tá me tirando? Eu falei, não, eu tô te mostrando que você está preso em uma conformidade social, agora você já é um cara mais livre. Isso que mudou tudo, tanto que ele falou que influenciou na escolha profissional dele. Cristiane, que é a esposa do Alan, também guarda todas essas lembranças afetivas com muito carinho. Para mim, aquele livro foi a base de tudo, né? Ele construiu, né, memórias e viu que aquele ali era uma memória que ia ser para o resto da vida, né? Sempre quando eles ficar adulto, né? Lembrar e passar isso para os filhos deles também, né? É um exemplo, né? Que foi feito. Para mim foi isso. Segundo Christian, os valores que ele aprendeu com o pai o influenciam até os dias de hoje. Ele lembra que Alan e a esposa fizeram de tudo para manter um ambiente de paz em casa. Primeiro é a honestidade. Meu pai sempre fez questão de que eu fosse uma pessoa honesta. Então, desde pequeno, brigava comigo, porque quando você é pequeno você acaba aprontando alguma coisa. Então, ele sempre mostrava para mim o que era o errado, o que é o certo, o que eu devo fazer. Outra coisa é a automotivação. Meu pai sempre estudou muito, sempre procurou evoluir. E por conta dessa referência, né, acaba que eu também acabei fazendo a mesma coisa, né? Então, sempre estou procurando evoluir, crescer e estudar também por conta disso. Por conta da segurança que eu tive com a minha família, com meu pai. Eu acredito que isso influenciou muito no meu emocional, em como eu sou hoje, né? Que é uma pessoa segura, uma pessoa responsável, uma pessoa que sempre lembra dos ensinamentos. Então, eu acho que toda essa segurança me permitiu isso. E a gente está num espaço muito importante aqui na casa do Alan. Gente, olha que maravilha. É praticamente uma biblioteca. Aqui tem livros de várias vertentes, especialmente do mundo cristão e também de desenvolvimento pessoal. Tem até um livro que o próprio Dr. Alan criou, né, em formato de cartas. Bem interessante. Mas tudo isso aqui não é como acontece em muitas casas que fica por enfeite aqui, né? Foi feito de maneira estratégica e ao longo da criação dos filhos do Dr. Alan, né, desde a infância. E isso gerou uma série de questões positivas, porque a literatura foi colocada de maneira estratégica para que os filhos do Dr. Alan pudessem de fato se desenvolverem, e foi por meio do exemplo, porque ele sempre se manteve lendo ao longo de todo esse período. E isso gerou questões muito positivas, como memórias afetivas. Ele sempre leu histórias para mim antes de dormir. Desde pequeno ele sempre comprou muito livro de princesa, que eu sempre gostei de princesa. E eu acho que quando eu tinha uns 7 anos, ele fez até uma estantezinha no meu quarto só para eu guardar os livros. Com 14 ele começou a sempre me dar novos livros de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Milene adquiriu o hábito da leitura por influência do pai. Ela chegou a ler 27 livros em apenas um mês e acredita que todo o conteúdo adquirido tem lhe ajudado nas atividades intelectuais e nos desafios do cotidiano. O conteúdo ajuda a gente a ter mais saúde emocional para conseguir filtrar tudo que acontece no nosso dia a dia. E ajuda mais a gente manter o equilíbrio entre os estudos e a vida pessoal. O dela, a gente lia histórias, contava histórias, criava história, então ela ficou o quê? Criativa, e ela nunca mais esqueceu, tanto que hoje ela gosta de ler
justamente porque lá atrás foi plantado. Só que teve uma fase que aí ela já não queria tanto, aí eu tive que usar estímulos. Aí eu costumo falar para as pessoas falam, mas aí você está comprando um comportamento, por exemplo, chega numa fase de idade, eu incentivo os pais, paga para ler um livro. Ah, não, mas eu tô pagando, não adianta, tô forçando ele. Mas o alimento tá entrando, não interessa. E a pessoa vai criando um hábito, e ela vai se alimentando e ela vai mudando a mente. Só existe uma forma, hoje, de estruturar a mente de uma pessoa, jogando conhecimento. E só existe uma forma de você adquirir conhecimento, através da leitura. E hoje ela é focada, quer medicina, esse ano não sei porque ela está estudando muito, mas ano passado acho que ela leu 27 livros, no outro 23. Para Milene, seu pai a influenciou em diferentes aspectos, tanto no emocional, nos estudos e na formação de sua personalidade. É amoroso, tanto comigo quanto com a minha mãe, sempre conversa muito, humilde, sempre ajuda todo mundo. A jovem de 17 anos não esqueceu de momentos marcantes em que o paizão, mesmo com as responsabilidades de um chefe de família, se fazia presente, inclusive com muita criatividade e amor. Todos os dias, mesmo nas dificuldades, tudo, meu pai sempre contou as histórias e antes dele trabalhar, ele sempre amarrava um lençol como se fosse um eu te amo, antes dele trabalhar, tipo um bom dia. Lembra do exemplo que ela deu, que eu dava um nó no lençol, porque ela falava, papai, você foi trabalhar e não me beijou. Eu falava, papai te beijou. Ela, não, mas eu não vi. Eu falei, então vamos fazer um negócio? Se o lençol tiver um nó na ponta do seu lençol, é porque eu te beijei e você estava dormindo. E aí, um dia eu lembrei que foi interessante que eu cheguei, papai, hoje você não me beijou. Eu falei, eu beijei, você não viu o nó não? Ela, você não deu o nó. Eu falei, eu dei, então você não viu. Aí ela correu lá no quarto, olhou, é mesmo, você deu, eu que não tinha visto. Tá vendo? Não é a quantidade só de tempo. As pessoas falam assim, o mais importante é a quantidade. Tem pessoas que vivem o dia inteiro com os filhos, mas não conseguem ter qualidade. Então, às vezes, eu não tenho quantidade de tempo como era antes, mas eu posso ter qualidade de tempo com meus filhos. Aí eu vou conseguir ter uma família com um exemplo estruturado e lá na frente eu vou colher bons frutos. As pessoas falam assim, elas querem que as pessoas façam as coisas, mas não dão exemplo. Em casa sempre foi um lar harmonioso, igual a Milene citou também, com muita dificuldade, e foi na dificuldade que ela aprendeu as melhores lições da vida dela. Mas ela não via pai e mãe discutindo, brigando. O que mais destrói famílias hoje é a discussão, as brigas, as incoerências. Você vai pegar muitas pessoas que falam, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, a Bíblia, mas você vai ver briga, discussão, mentira, honestidade. Então eu ensinei ele desde pequeno, falei, meu filho, você pode tomar prejuízo, mas você nunca dá prejuízo para ninguém. E na dúvida, tome prejuízo, mas não dê prejuízo para ninguém. E isso reflete hoje na carreira deles. O maior desafio de ser pai é lutar contra a cultura vigente e entender que não tem como eles fugirem disso. Eles vão passar por isso. Então eles vão ter a dificuldade deles, eles vão ter o problema deles. O que nós temos que entender é, nós temos que ser pai, temos que aprender a falar não, temos que aprender a colocar limite, e isso vai doer mais em nós do que neles, hoje. Mas lá na frente eles vão entender o que nós estamos fazendo. Então existe uma cultura para destruir a estrutura da família vigente. Uma cultura, e não é em um item só, são em vários itens. São nas propagandas, são as amizades, são as redes sociais. E se os pais não entenderem isso, vão perder os seus filhos. E essa luta minha, ela não terminou. Meu filho tem 26 anos, vai casar. Essa aqui tem 17, agora vai entrar numa vida de relacionamento. Só que a cultura, eles já impregnaram na essência dela muitas coisas negativas. E eu vou ter que continuar ajudando ela a filtrar isso até ela conseguir caminhar com as próprias pernas. E ser pai não termina nunca, né? O pai, ele é uma figura de muito exemplo na família, né? E até mesmo falando isso como culturalmente, a mãe tem esse lado um pouco mais do cuidado e o pai como essa figura, né, de proteção ali em relação a isso. Então, sim, o pai é figura de exemplo. Então, até quando a gente fala no próprio das emoções, né, de verbalizar, de trazer a questão do afeto, sim, esse pai, ele tem total influência sobre o comportamento dos filhos. Lembra da Poliana e do Romualdo? Esse casal abençoado sabe bem o valor de uma família aliançada com o propósito de Deus. E nesse Dia dos Pais, também valorizam esse papel tão importante na criação dos filhos. Um dia eu orei a Deus e falei, Deus, eu quero casar com uma pessoa que seja o pai que eu sempre sonhei ter. Um pai presente, um pai disposto, um pai amoroso, um pai disponível,
um pai que ora, um pai temente a Deus. E o Senhor realizou minha oração e eu tenho esse pai em casa para os meus filhos. A Cristiane, que é a esposa do Alain, reconhece o valoroso papel de seu marido na criação dos filhos. Um pai amoroso, sempre presente, né? Sempre perguntas, tem muito diálogo, né, aqui na família, muito carinhoso com os filhos, né? E é um paizão, né? Assim, eu acho que tinha que existir um curso, né, para ser pai, mas assim, ele é tudo de bom. Apesar de desafiador, a nobre missão de ser pai é maior do que todos os desafios que surgem ao longo dessa missão, que é uma bênção de Deus. Gente, tô emocionada aqui com a matéria. Que maravilha essa matéria do programa Vida e Você. Quanta informação, quanta coisa edificante, quanta coisa boa nós vimos nesta matéria. E eu digo para você, totalmente possível. Nessa sociedade caótica que vivemos, totalmente possível, porque tudo é possível ao que crê em Deus. E Deus na vida das pessoas, Deus na vida das famílias, pode trazer esse... Olha, não se engane, não. Já vou falar aqui os nomes, nem o Romualdo lá, a família do Romualdo é da Poliana, que é aquele personal trainer com as crianças. E nem o Alan com a Cristiane, isso, Alan e Cristiane, que é a família do psicanalista, eles não são perfeitos. Ali apareceu coisas boas, mas eles não são perfeitos, não. Provavelmente, aquele filho ou aquela filha, aquelas crianças, têm coisas que acham ruim no pai. Mas eles são conscientes. É diferente. Ter uma família abençoada é intencional. Eu decido e quero trabalhar para isso. É isso que nós chamamos ser consciente. Eu decido e quero trabalhar para isso. Então, ter um tempo... Olha, eu já vou falar aqui também o nome dos especialistas da matéria, não é? Muito obrigada a todos. A Sabrine, que é a psicóloga, o Rafael Medeiros, que é palestrante e especialista em gestão do tempo. Muito obrigada pela participação de vocês. O Rafael falou sobre isso. Ele falou sobre gerir o tempo. Ele usou uma expressão ali que eu não me lembro agora, mas quer dizer mais ou menos isso, é ter tempo intencional. Não é gerir o imperfeito, alguma coisa assim. Você está se lembrando do que o Rafael falou. Mas é gerir o tempo de maneira intencional. Olha, ser pai, ser mãe é tarefa para a vida toda. É missão de Deus para a vida toda. Então, eu tenho meu pai, não é? E como eu prezo a figura do meu pai. Aliás, deve estar me assistindo agora. Beijo, viu, pai? Então, é intencional ser pai e você precisa entender isso, ter essa consciência. A sua presença faz diferença. Os limites na vida da criança, o adolescente precisa de limites. Então, eu preciso comentar mais uma coisa. Ontem,
Eu ainda ouvia um palestrante falando o seguinte: você pegaria seu filho de 5, 6 anos, 7 anos, até 9, 10 anos e deixaria o seu filho, por exemplo, numa rodoviária, numa cidade grande, na rodoviária da cidade por 2 horas sem assistência nenhuma. Pega a criança, coloca lá na rodoviária, pá, e deixa ela lá sem assistência nenhuma, nada, zero, some. Mamãe, você faria isso? Vovó, você faria isso com seu neto? Papai, você faria isso? No entanto, as crianças hoje ficam sozinhas na internet por 2, 3, 4 horas dentro do quarto. Bispo, mas está dentro do quarto, que mal pode acontecer? Todos, porque lá na internet é o ambiente onde existem inúmeros tipos de males, estupradores e abusadores de criança, aliciadores, sem falar nesta mente maligna que eu chamo de mente do anticristo na sociedade, destruindo a família, destruindo a figura paterna, destruindo a figura materna, destruindo valores. Então, você não deixa ele fisicamente numa rodoviária, num lugar público assim, porque você tem medo até de sequestro. Mas deixa seu filho totalmente sequestrado pela internet. Então é alerta aí, muito obrigada novamente aos participantes da matéria, muito obrigada, vocês foram brilhantes, trazendo aqui para a gente o tema pai, a importância da figura paterna na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos.